Fala galera, Viana na área. É, algumas, a gente tem algumas atividades para falar num TCC, né? Então, atendendo a pedidos da galera, desesperada, porque já está chegando a hora de se deparar com plano de negócio. E aí peguem caneta e comecem a pensar em pelo menos 8 tópicos que não podem faltar na atividade de vocês. Estou elaborando meu TCC, eu tenho 8 capítulos, digamos assim, 8 tópicos, porque a regra vai depender muito da tua faculdade. Então, quais são os passo a passos que você tem que ter para fazer esse TCC? Então, pega lá a caneta e começa a anotar. Porque, primeira coisa, no seu plano de negócio, a ideia principal é você ter 3 coisas na sua cabeça. Quais são as metas que você vai alcançar, quais são as datas que isso vão ocorrer e detalhar todos os planos que ocorrem dentro do seu plano de negócio. Então, dentro do plano de negócio, você vai ter vários planos desses para a gente poder trabalhar. Marquem todo ponto a ponto, estou falando. Dá pausa no vídeo, anota o que você vai ter que correr atrás para você começar a montar, né, a tua proposta do seu negócio. Então, o objetivo de você criar esse passo a passo, né, esses planos detalhados, é para você diminuir o risco do seu negócio. As incertezas que podem ocorrer com ele, né, e também os erros que você pode evitar. Isso é uma proposta de quando você está preparando todo o seu TCC, né, voltado para esse plano de negócio. E aí, isso é uma coisa negativa, né, que eu estou apontando. Mas você também tem o lado positivo, que é você mostrar o potencial do seu negócio. Então pode ser que você está querendo apresentar para alguém comprar aquela tua ideia, ok? Então vamos lá para 8 capítulos que a gente vai trabalhar neles. Primeiro é verificar qual o mercado que você vai atuar, né? Primeira coisa que você tem que pensar. Qual o mercado que eu vou atuar? Então a primeira dica, o primeiro capítulo que tem que ter no seu plano de negócio é um sumário executivo. Sim. Primeira coisa que você tem que ter lá, o primeiro capítulo é o sumário executivo do seu negócio. Então, primeiro, quem são vocês como empreendedor? Que tipo de empreendedores são, né, vocês? Já que a gente está falando aqui de um plano de negócio feito em grupo, né, em conjunto. Quem são vocês? Então você vai ter que detalhar que tipo de profissional vocês são, qual é a especialização de vocês, a experiência de vida, a experiência de negócio. Vai ter que incluir nesse capítulo do sumário executivo qual a visão, missão, os valores que a tua empresa vai, né, que essa empresa vai atuar. Isso é muito importante. Mais importante ainda, quais são os produtos ou serviços que vocês vão gerar na tua empresa. Você vai ter que pontuar um a um e verificar quantos desses produtos, né, depois você vai ter que fazer uma escolha de qual é o principal, o secundário e por aí vai. Que tipo de mercado vocês vão trabalhar, né? Que tipo de mercado vocês vão atuar, se vocês vão atuar por exemplo, para grandes empresas, se vocês vão pegar um mercado da alta sociedade, média ou classe média mais baixa, vocês vão decidir isso no sumário executivo, certo? Qual o local da sua empresa? Também está no sumário executivo, porque imagina, você desenhou um projeto, mas você não sabe nem aonde a sua empresa vai ser inserida. Porque imaginem também, se eu incluir algum produto, né, formação do preço de venda desse produto para uma zona sul ou litoral ou costa fluminense, né, no caso aqui do Rio de Janeiro, ou na Baixada Santista, no caso de São Paulo, né, vários centros urbanos e a periferia. Então você vai depender muito da escolha do seu local para definir qual vai ser seu preço de venda,
certo? Qual é a forma ou tipo de tributação que a sua empresa vai ter? Isso também é definido no sumário executivo, já é apresentado. Então a sua empresa vai ser simples, nacional? Que tipo de imposto a sua empresa vai ter? Sua empresa pode ser simples, nacional, ok? Sugiro até que vocês peguem o canal da minha amiga, a Tatiane Romana. É só procurar lá, Romana, no YouTube, que ela é especialista na área de tributos. Então vocês vão ter lá mais de 200 vídeos voltados para essa questão da tributação, ok? Então isso vai ajudar muito vocês dentro do teu plano de negócio. E para finalizar essa primeira parte do sumário executivo, você vai ter que dizer qual é o investimento inicial que a sua empresa vai ter. Concordo que, como você está fazendo todo esse projeto agora, você não tem esses dados de investimentos iniciais. Vocês vão ter que esperar chegar um pouco mais lá na frente quando estiver falando sobre o plano financeiro. Mas é aqui no sumário que você vai ter que dar ideia de qual vai ser a estrutura financeira da sua empresa. Ok? Agora, segundo ponto, segundo capítulo, segundo tópico, é análise de mercado. Nesse momento você vai definir se existe demanda ou não para o teu negócio. Então agora vai ser identificado qual é o meu público-alvo. Qual é o cliente que a gente vai trabalhar? Qual é o cliente qual o perfil de cliente que eu espero atender suas necessidades? Então agora você vai ter que relatar na análise de mercado toda a característica do seu cliente. Se é sexo feminino, se você vai atingir só os masculinos, qual a idade, qual a localização, o que você espera de pegar, qual o nível de escolaridade, qual é o poder de capital deles. Então tudo isso vocês vão definir aqui em análise de mercado. E aí também vai verificar a tendência de mercado. E se é essa tendência de mercado, anotem aí, né? O que seria a tendência de mercado? Porque você vai ter que ver a tendência de mercado para verificar se seus clientes estão indo nessa tendência, né? Vamos pegar um exemplo aqui bem rápido para vocês entenderem. Antigamente as pessoas liam muito jornal papel, né? Então o jornal era entregue até em casa. E aí a tendência de mercado foi que isso fosse diminuindo essas assinaturas e entrasse a internet. Seus clientes estão preparados para a utilização da internet? É o que está acontecendo agora com vários cursos aumentando EAD, né? Essa é a tendência de mercado? Seus clientes que você está buscando, a prestação de serviço que você vai lançar, ela está preparada para esse tipo de clientela? Então é isso que a gente está fazendo dentro de análise de mercado. Situação do mercado que você vai atuar. A gente está vivendo um momento de pandemia. Pandemia é ótimo. Pandemia. Então, se a gente está fazendo um processo, se a gente está verificando um processo de mudança cultural mundial, você tem que estar de olho se o mercado que você vai inserir, como é que ele está se comportando para essa pandemia. E aí é importante que você tenha em mãos todo esse processo. Como é que a minha empresa vai ser situada dentro desse contexto, certo? 2 tópicos para terminar a análise de mercado é verificar concorrência e fornecedores. Então você vai ter que verificar, eu desenhei um curso preparatório. Não, o meu negócio vai ser de uma fabricação de coxinhas, né? Porque a minha família já faz isso. A gente faz quentinhas. Então todo esse processo que vocês estão desenhando para o teu produto, vocês vão ter que também, dentro dessa análise de mercado, apresentar quem são seus principais concorrentes. A pergunta que seu cliente vai te fazer é o seguinte: por que eu devo comprar a sua coxinha e não da sua concorrência? Entende? Por que eu vou pegar o seu curso preparatório e não da sua concorrência? Então todo é um processo de reconhecer o mercado, ok? E aí, para finalizar, a questão dos fornecedores. Tem gente que não leva muito a sério a questão dos fornecedores, mas olha só, se pensa em finanças, é a primeira fase, eu costumo até dizer assim para os meus alunos, né? Quando eu estou dando aula de gestão, tanto para administradores como para contadores. Não existe faculdade de setor de compras, né?
Então, o setor de compras é um setor de uma empresa e é onde é que surgem as negociações da empresa. E é ali que você vai trabalhar com todos os seus fornecedores e provavelmente fornecedores de longo prazo. Por isso que é importante na análise de mercado você considerar quem são esses caras. Então, se eu estou fazendo chocolate, né, eu trabalho com chocolate, eu quero concorrer com as franquias de chocolate. Quem são os seus principais concorrentes para essa matéria-prima, né, para produzir o teu cacau? Então, qual leite, né, açúcar, eu preciso definir isso dentro da minha análise de mercado, apresentar e verificar como é que eu vou conseguir minimizar todo o risco dentro desse grupo, certo? Terceiro ponto agora, plano de marketing. No plano de marketing é que vai começar toda a tua apresentação da sua empresa para o ambiente externo. Então é aí que você define como vai ser divulgada a sua empresa, que tipo de canal você vai utilizar. Eu vou utilizar todas as redes sociais? Não, todas não. O meu público não alcança. Aí você vai ter que fazer aquela pesquisa de opinião, né? Para saber se o seu público, já que você vai usar a rede social, se ela está mais ligada ao Instagram, se ela está mais no Facebook, se ela está no YouTube. Então você vai definir, eu vou fazer propaganda de rádios, vou fazer propagandas em faculdades, vou fazer somente no meu bairro. É aí que você define qual é o seu plano de marketing, ok? E lembrando que no plano de marketing você também tem que fazer todo aquele canal de logística para saber como é que vai funcionar a entrega do seu produto ao teu cliente. Então, quais são, né, os objetivos, quais são as metas, quais são os canais, o caminho pelo qual você vai desenhar para seu produto chegar até seu cliente, porque a logística também vai ser também um passo diferencial do teu negócio, ok? Quarto ponto, plano operacional. No plano operacional, você vai definir quantos funcionários você vai ter. Esses funcionários vão trabalhar em qual setor ou em quais setores. Eu preciso saber dentro dele qual vai ser. Aí você já define qual é a estrutura da sua empresa como um todo, né? Quantas pessoas você vai precisar no RH, sua contabilidade vai ser terceirizada. Como é que vai funcionar a contratação do seu pessoal, porque isso lá no plano financeiro vai te ajudar pra caramba. Você vai contratar diarista, mensalista, isso influencia no teu resultado final, né, financeiro. E o mais importante também nesse grupo é a sua capacidade, estabelecer qual é a sua capacidade produtiva. O que seria a capacidade produtiva? Vou dar um exemplo aqui rápido. Vamos supor que você está abrindo um negócio lá da coxinha, como eu falei para vocês. E aí só trabalha você, sua mãe e teu irmão nessa fabricação da coxinha. Então vocês só conseguem fabricar, por mais que vocês queiram, vocês só conseguem fabricar 1000 coxinhas no mês. Aí aparece um cliente que oferece um preço maior para vocês entregarem 1.500. Vocês não têm capacidade produtiva para produzir 1.500 unidades. Porque você está estabelecendo agora. Olha só, eu só tenho 3 pessoas para trabalhar na produção da coxinha. Ok? Então é isso que vocês precisam definir aí dentro para saber qual vai ser a sua limitação produtiva. É isso que a gente fala quando tem capacidade produtiva. E isso faz parte do meu plano operacional. Certo? Agora a gente entra no plano financeiro, que é um dos mais importantes também de você elencar. Quanto é que você vai investir nesse tipo de negócio? Qual é o teu capital de giro? O que seria capital de giro? O capital de giro é o dinheiro que você vai precisar ter disponível para você trabalhar na sua atividade operacional da tua empresa. Então é aquele capital que você, né, aquele dinheiro que você entra, sai. Você paga porque você está comprando alguma coisa. Você recebe e aí esse recebimento transfere em pagamento. Você vai ter que ter esse fluxo, né? Então são entradas e saídas de dinheiros com uma liquidez altíssima. E aí é importante, que poucas pessoas falam nesse tópico, é legal você definir nas suas vendas como é que vai ser as suas vendas. Suas vendas vão ser vendas a prazo ou vendas à vista? Ok?
Se você vai atender um pedido especial lá da coxinha, ou se você vai atender um pedido especial para prestar um determinado tipo de serviços, olha só, eu presto serviço para 40 pessoas, mas se for 100 pessoas, eu dou um prazo maior para esse pagamento. Olha só, prazo maior significa que você vai receber um pouco mais demorado. Então você tem dinheiro em caixa para bancar isso? Isso é onde você vai estabelecer o teu capital de giro. Outro ponto que a gente deve ter no plano financeiro são os custos operacionais. Então, todos os gastos para se manter a minha empresa, o que eu vou precisar administrar financeiramente. Aí vai entrar energia elétrica, vai entrar combustível, vai entrar ativos, né? Porque os ativos vão gerar custos operacionais pelo desgaste físico que eles vão ter, que é a famosa depreciação. Você tem que considerar as depreciações aqui também, né? Se eu tenho equipamentos, não, eu preciso de 2, 3, 4, isso vai aumentar o seu custo operacional. Porque você vai ter mais bens para você calcular seus desgastes, né, em relação à utilização daquele bem, certo? Outro ponto mais importante, né? Tudo é mais importante no plano de negócio, é muito grande o plano de negócio, né? É uma riqueza de conhecimento, eu adoro o plano de negócio, porque você consegue visualizar toda a tua empresa ali dentro. Então, um ponto, eu não vou botar mais importante não, porque todos são importantes. Um ponto importante é você definir qual é o ponto de equilíbrio. Qual é o ponto de equilíbrio do seu negócio? Olha só, quando você só tem um produto, é muito fácil de você encontrar esse ponto de equilíbrio, ok? Então, quando você tem mais, Viana, eu vou fazer uma prestação de serviços. Eu vou abrir uma lanchonete. Só que a gente está vivendo pandemia, essa lanchonete só vai entregar o serviço. Ela não vai ter um local apropriado para isso. Ok, a gente já fez essa análise lá no mercado. Quais são os produtos que você vai oferecer? Quais tipos de pratos? Porque cada prato que você oferecer, cada prato é um produto. E aí, se a gente tem vários produtos, quando é que a gente vai alcançar esse ponto de equilíbrio? Quer um diferencial no seu plano de negócio? Procura, pesquisa para saber, eu vou fazer isso, mas não agora. Esse vídeo, né, sobre margem de contribuição ponderada. Procura verificar quando é que eu tenho um ponto de equilíbrio para muitos produtos, ok? Fica a dica. Outro ponto dentro do plano financeiro é o retorno sobre o investimento. Lá a gente definiu lá no início, né, no sumário executivo, dizendo qual vai ser o investimento inicial. E agora, qual é o prazo de a gente ter retorno desse capital investido? São todos esses cálculos que vocês vão aprender. Viu como é que era importante ter estudado comigo lá administração financeira e orçamentária? Além de contabilidade, né? Por quê? Por que contabilidade? Porque você vai ter que projetar suas demonstrações contábeis. Geralmente é a demonstração de resultado do exercício, porque você vai ter que fazer seus lucros projetados, ok? E por tabela você acaba fazendo uma projeção também do seu balanço patrimonial, certo? Geralmente as pessoas fazem de 2 a 5 anos de projeção, né, para saber como é que seu negócio vai se comportar. Beleza? O sexto ponto que vocês não podem deixar de ter no teu plano de negócio é a construção de cenários. Vocês vão ter que fazer duas, né? Às vezes o pessoal fala 3 cenários que vocês vão ter que desenhar. Eu acredito que os 2 já dá para ter uma ideia. Um pessimista, ok? E um otimista. Então, lado positivo e negativo para você apresentar. Tem gente que fala da questão do mediano, né, entre um e o outro. E por que você precisa projetar, desenhar esse cenário otimista e pessimista? Porque você vai ter que, dentro desse, né, construção de cenários, você vai ter que criar planos de ação, ok? E aí vai ser a ação para cada, né, tópico que você encontrar pessimista ou otimista. Porque mas eu tenho que criar plano de ação para um momento otimista também? Sim, porque de repente é uma tendência de mercado. E aí você precisa verificar todo aquele cenário que você está vivendo para você poder criar as ações para você não passar mais por isso. Ok?
E aí a gente já entra direto no sétimo tópico, que é a avaliação estratégica. Porque uma coisa acaba puxando a outra. Nessa avaliação estratégica, cara, qualquer administrador já ouviu falar em análise SWOT, certo? Então é aqui que a gente vai identificar ameaças, transformar em oportunidades, vai identificar pontos fracos e buscar torná-los pontos fortes, ok? Lembrando que quando você faz uma análise de ameaças e oportunidades, você está olhando para fora da sua empresa. Então são ameaças externas. Agora, quando você está verificando a sua empresa internamente, você está vendo os pontos fortes e fracos. Então, se você está vendo algo que está dentro da sua empresa, que você... Ah, Viana, a minha mãe é muito boa fazendo a coxinha, mas meu irmão é péssimo. Olha só, avaliação interna. Então você tem um ponto fraco ali. Não vai mandar seu irmão embora, né, cara? Você tem que transformar o ponto fraco em ponto forte, ok? E aí, por fim, avaliação do plano de negócio. Aí é que você vai definir se o seu negócio é viável ou não abrir, ok? É isso mesmo. Todo mundo acha que quando você está fazendo um TCC de plano de negócio, o final, o seu plano, o seu bem, né? O bem que eu estou falando, patrimônio como um todo, a sua empresa, todo mundo acha que tem que ser viável. E é nesse momento que você vai colocar todos os teus parâmetros. É como se fosse a conclusão do teu trabalho, né? Porque ali você vai definir se aquilo que você tinha expectativa se confirmou ou não. Ah, Viana, eu achei que abrindo esse negócio eu teria um retorno sobre o capital investido de 5 anos e eu estou vendo que não, são 10 anos. Então pode ser que para uma pessoa o retorno de 10 anos seja viável, para outro investidor não, certo? Então eu queria fazer muito rápido, né, para ajudar vocês a construir pelo menos a ideia. Espero que eu tenha ajudado, certo? Então a ideia foi essa. Se inscreve no canal, beijo.